Boa noite, vamos nos reunir para o Evangelho, prece e radiação do Centro Espírita Cearense. Estamos mais uma vez reunidos em nome de Deus para estudar, refletir e tentar, através do estudo, compreender os ensinamentos do Mestre Jesus, para que possamos seguir, viver as leis divinas, para que a gente possa olhar o próximo com respeito, que a gente possa responder um cumprimento, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, de coração leve, que a gente possa estar sempre próximo, cuidando do outro, cuidando uns dos outros, orando uns pelos outros. Aprendi orando uns pelos outros aqui, com essas pessoas desta casa de luz, como é sempre dito, que o SEC é um ponto de luz. E um ponto de luz, ele acolhe, ele cuida, ele ora uns pelos outros. O capítulo que nós estamos estudando é um capítulo que nos ensina, que nos faz refletir sobre as preces. E a prece, ela é importante na nossa vida. É uma forma de nos comunicarmos com Deus. Cuidar dos nossos pensamentos, para que possamos orar sem repetir as palavras, sem saber o que elas dizem, mas cuidando do pensamento, o que é dito, o que é pensado. Porque precisamos agradecer em oração por uma coisa boa que nos aconteça, ou por uma coisa ruim que tenhamos conseguido evitar. É um ato de gratidão a Deus. Que na oração podemos pedir as graças que necessitamos, mas aquelas que verdadeiramente necessitamos. Devemos pedir paciência, resignação, força, fé diante das provas. Mas que nada adianta pedir alegrias e riquezas, ou querer que as provas terminem antes do devido tempo. Que devemos orar sempre e que a prece do dia é um dever que não devemos deixar de cumprir. Oremos, meus irmãos. Oremos e pedimos permissão à boa espiritualidade para iniciarmos o nosso Evangelho. Que possamos repensar nossas ações do dia de hoje para nos fortalecer para um novo amanhecer. Fica conosco, mestre amigo. Fica conosco, anjo guardião. Fica conosco, boa espiritualidade. Nos ajuda a vencer, a viver, a aprender a viver de acordo com as leis divinas. Que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, item 20, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Outros se fundam numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem esses, não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas. A não ser assim, careceria de estabilidade o mundo. O homem, pois, nada tem de pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se e adorá-lo. Há nesse modo de raciocinar uma aplicação falsa do princípio da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei,
no que concerne à penalidade futura. Essa lei levam-na hoje os Espíritos do Senhor, quando o homem se tornou suficientemente maduro para compreender o que, na fé, é conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se levam em conta ao culpado os remorsos, nem o arrependimento. É-lhe inútil todo o desejo de melhorar-se. Está condenado a conservar-se perpetuamente no mal. Se a sua condenação foi por determinado tempo, a pena cessará uma vez expirado esse tempo. Mas quem poderá afirmar, então, possua melhores sentimentos? Quem poderá dizer que, a exemplo de muitos condenados da terra, ao sair da prisão, ele não seja tão mau quanto antes? No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que evolveu ao bem. No segundo, seria agraciar a um que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente. Sempre justa, equitativa e misericordiosa, não estabelece para a pena, qualquer que esta seja, duração alguma. Caríssimos irmãos, de acordo com a leitura desse trecho do Evangelho, pode seguir que um questionamento surja. Se a lei de Deus é imutável, ou seja, não sofre alterações, o que invalida a prece aos mortos ou aos que sofrem? Com base nesse questionamento, pensemos. Primeiramente, na maioria das vezes, são os próprios espíritos sofredores que pedem preces a seu favor, confirmando sua importância no seu refazimento espiritual. Através das preces, esses espíritos sofredores ou não, percebem que não foram esquecidos, que rotineiramente são lembrados, as vibrações fluídicas das preces chegam a eles, levando coragem para aceitar o sofrimento, fazendo com que eles se ergam. Serve também de estímulos para se elevarem a Deus, através do arrependimento e da vontade de reparar suas faltas, afastando assim as ideias de revolta e tristeza. Compreendamos que a prece aos desencarnados é a presença espiritual de quem ora, abraçando, confortando o sofredor, como se dissesse: você não está sozinho, eu estou com você. Confiemos em Deus nosso Pai, que é justo e misericordioso. Assim, esses sofredores sentem-se com mais coragem de se elevarem, pelo arrependimento e vontade de reparação de seus erros. E a prece pode também ainda aliviar-lhes do sofrimento e até abreviá-los. O Espiritismo, demonstrando a realidade da vida espiritual, o processo contínuo do aperfeiçoamento, através das reencarnações, com as oportunidades de reparações e de desenvolvimento espiritual, demonstra também a importância da prece aos desencarnados, na comprovação dos sentimentos de solidariedade e afeto, e no fortalecimento das boas intenções de renovação deles, porque viver é renovar-se sempre, aqui ou além do túmulo. Para quem pensa que a alma só tem uma alternativa, ser salva ou condenada às penas eternas, ainda aí é negar-lhe os benefícios da prece. É uma falta de caridade que contraria o amor ao próximo, a lei divina e imutável em todo o universo material e espiritual. E com nosso coração repleto de muita gratidão por mais esse Evangelho, pedimos aos Espíritos de luz, de amor e de harmonia, que fluidifique a água aqui presente, para que ao tomá-la, possamos retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos e deprimentes que se encontrem alojados, frutos da nossa condição de ser imperfeitos, que retire do nosso peito todos os sentimentos inferiores como a mágoa, a tristeza, a solidão
e o desamor. Que os nossos desequilíbrios emocionais, frutos do nervosismo, da falta de paciência, da ansiedade e estresse, sejam corrigidos, visando a nova harmonia em nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido e que nosso sistema de defesa orgânico inicie forte processo de recuperação da nossa saúde. Que através dessa água possamos controlar melhor os que têm ansiedade e medo de fatos do futuro que ainda estão fora do nosso alcance, aprendendo a guardá-los com o cuidado necessário para que possamos viver um dia de cada vez e aproveitar a beleza e o sabor da vida de cada momento sagrado. E que a generosidade, o espírito de fraternidade, o amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma, possamos ser merecedores das suas bênçãos, nosso fortalecimento e da cura das enfermidades físicas, morais e espirituais.